Você acorda todos os dias para uma guerra invisível, mas real. Uma batalha que não se trava em campos abertos ou com armas de fogo, mas nas profundezas da sua mente, no cerne do seu coração, na dinâmica da sua família, na atmosfera do seu trabalho e na essência da sua fé. Um inimigo astuto e poderoso que não se revela à luz do dia busca incansavelmente sua derrota, a fragmentação da sua família, o roubo da sua paz e a destruição da sua esperança. Talvez você já tenha sentido o peso dessa luta, aquela voz sussurrante que tenta semear a dúvida, o desânimo que paralisa, a tentação que insiste em desviar seus passos, as divisões que surgem sem explicação aparente. São as ciladas, os ataques coordenados de um adversário que conhece suas fraquezas e se especializou em minar sua força. Mas há uma verdade libertadora que muitos cristãos, infelizmente, ainda não compreenderam plenamente. Você não está desprotegido. A Bíblia, em sua sabedoria milenar, revela um arsenal divino, uma estratégia de defesa e ataque que foi projetada pelo próprio Deus para garantir sua vitória diária, não apenas em momentos de crise, mas em cada passo da sua jornada. Estamos falando da armadura de Deus, um conceito poderoso e prático que o apóstolo Paulo nos legou em sua carta aos Efésios, no capítulo 6. Imagine a cena. Paulo, um homem de fé inabalável, mas fisicamente acorrentado em uma prisão romana, por volta do ano 60 d.C. Diariamente, ele via os soldados romanos, com suas imponentes armaduras, marchando, cumprindo ordens, prontos para a batalha. E foi dessa observação, inspirada pelo Espírito Santo, que nasceu uma das mais vívidas e essenciais metáforas para a vida cristã. Ele não estava apenas descrevendo peças de metal. Ele estava revelando verdades espirituais profundas, recursos divinos que nos capacitam a enfrentar não a carne e o sangue, mas principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A vida cristã, longe de ser um mar de rosas ou uma jornada passiva, é uma constante milícia. Não é uma luta ocasional, mas um estado de prontidão. E, no entanto, quantos de nós realmente entendemos a natureza dessa guerra? Quantos se levantam a cada manhã conscientes de que precisam se equipar? Muitos cristãos vivem desarmados, vulneráveis aos ataques, sem saber como se defender ou, pior ainda, sem sequer reconhecer o verdadeiro inimigo. Eles lutam contra sintomas, contra pessoas, contra circunstâncias, quando a raiz do problema é uma investida espiritual. É tempo de desvendar esse mistério. É tempo de compreender que Deus não nos enviou para essa batalha sem nos prover de tudo o que é necessário. Ele nos deu uma armadura completa, peça por peça, cada uma com um propósito específico e vital. Mas não basta ter a armadura. É preciso saber como vesti-la, como usá-la com destreza, como transformá-la de um conceito bíblico em uma realidade vivida. Quais são essas peças? Como elas se encaixam na sua vida hoje? Como o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito podem se tornar sua proteção inabalável e sua arma mais potente. Prepare-se para mergulhar na estratégia divina que transformará sua perspectiva sobre a batalha espiritual e o guiará à vitória diária. A vida cristã é, por sua própria natureza, uma jornada de fé e, inegavelmente, uma batalha. Não é uma metáfora vazia ou um exagero poético, é a realidade intrínseca de seguir a Cristo em um mundo caído. O apóstolo Paulo, um estrategista espiritual sem igual, compreendeu isso profundamente. Em Efésios 6:10, ele não sugere uma luta, mas declara: "Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Esta não é uma opção, mas uma condição para a sobrevivência e a vitória. A força não vem de nós mesmos, de nossa própria capacidade ou inteligência, mas do Senhor.
É uma força que se manifesta quando nos rendemos à sua soberania e dependemos inteiramente dele. E qual é a natureza dessa batalha? Paulo é explícito no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele desmistifica a nossa percepção comum de conflito. Nossos verdadeiros adversários não são nossos cônjuges, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos ou as circunstâncias adversas que enfrentamos. Embora essas possam ser as frentes visíveis, por trás delas operam forças invisíveis, inteligentes e malevolentes que buscam nos desviar, desanimar e destruir. É uma guerra de cosmovisões, de verdades contra mentiras, de luz contra trevas. Diante de um inimigo tão poderoso e invisível, a tentação seria o desespero. Mas Paulo, com a sabedoria divina, nos oferece a solução, a armadura de Deus. Não é uma armadura forjada por mãos humanas, mas uma provisão divina, completa e perfeita. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. A imagem aqui é vívida. Um soldado romano, de pé, inabalável, mesmo após a fúria da batalha. Essa é a postura do cristão que veste a armadura de Deus. Vamos então desvendar cada peça dessa armadura, compreendendo seu significado e sua relevância. 1. O cinto da verdade. Efésios 6:14a. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. No contexto romano, o cinto era fundamental. Ele prendia a túnica, permitindo liberdade de movimento, e era onde a espada e outros equipamentos eram pendurados. Sem o cinto, o soldado estaria desorganizado e vulnerável. Espiritualmente, a verdade é o alicerce. Não apenas a verdade factual, mas a verdade de Deus revelada em sua palavra, e a verdade de quem somos em Cristo. Em um mundo onde a verdade é relativa e a desinformação prolifera, o cinto da verdade nos mantém firmes. Ele nos protege contra as mentiras do inimigo, as falsas ideologias e a auto-engano. Viver na verdade significa integridade, autenticidade e fidelidade à palavra de Deus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. Ele é o nosso cinto. 2. A couraça da justiça. Efésios 6:14b. E vestida a couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais do soldado, o coração, os pulmões. Era essencial para a sobrevivência. A justiça para o cristão tem duas dimensões. Primeiro, a justiça imputada de Cristo. Somos declarados justos diante de Deus, não por nossos méritos, mas pela fé em Jesus. Romanos 3:22. Essa é a nossa proteção contra a acusação do inimigo, que tenta nos condenar por nossos pecados passados e presentes. Segundo, a justiça prática. Viver uma vida que reflete a santidade de Deus, fazendo escolhas corretas, buscando a retidão em nossas ações e pensamentos. 1 João 3:7. A couraça da justiça protege nosso coração da culpa, da vergonha e da condenação, permitindo-nos ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Isaías 59:17 já profetizava sobre Deus vestindo a justiça como couraça. 3. Os calçados do Evangelho da Paz. Efésios 6:15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os soldados romanos usavam sandálias robustas, chamadas caligae, com solas cravadas, que lhes davam tração e estabilidade em qualquer terreno. Eles estavam sempre prontos para marchar e lutar. Os calçados do Evangelho da Paz significam a prontidão para compartilhar as boas novas de Cristo, mas também a estabilidade que a paz de Deus nos proporciona. Em meio ao caos e à incerteza do mundo, a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, nos dá firmeza. Não é uma paz passiva,
mas uma paz que nos capacita a avançar, a testemunhar e a permanecer inabaláveis, sabendo que nossa fundação é o Príncipe da Paz. 4. O escudo da fé. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escutum romano era um escudo grande, retangular, que cobria grande parte do corpo do soldado. Muitas vezes era feito de madeira coberta com couro e podia ser umedecido para apagar flechas incendiárias. O escudo da fé é nossa defesa ativa contra os dardos inflamados do maligno. As dúvidas, os medos, as tentações, o desânimo, as mentiras que o inimigo lança para nos ferir e nos desviar. A fé é a nossa confiança inabalável em Deus, em suas promessas e em seu caráter. Quando a dúvida nos atinge, levantamos o escudo da fé crendo que Deus é fiel. Quando o medo tenta nos paralisar, o escudo da fé nos lembra que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. 1 Pedro 5,8-9 nos exorta a resistir ao diabo, firmes na fé. 5. O capacete da salvação. Efésios 6,17a. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça, o centro do comando, a mente. No campo de batalha espiritual, a mente é um alvo primordial. O inimigo tenta semear pensamentos de desespero, condenação, ansiedade, incredulidade e falsas doutrinas. O capacete da salvação é a certeza da nossa redenção em Cristo, a esperança da vida eterna. Ele protege nossa mente contra esses ataques, garantindo que nossos pensamentos estejam alinhados com a verdade de Deus. Saber que somos salvos, amados e seguros em Cristo nos dá uma paz mental que nenhuma circunstância pode abalar. É a esperança que nos guarda de cair em desespero e nos mantém focados na nossa identidade e destino em Deus. 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17b. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto as outras peças são defensivas, a espada é a única arma ofensiva na armadura. O gladius romano era uma espada curta e afiada, usada para combate corpo a corpo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não é apenas um livro, mas uma arma viva e eficaz. Hebreus 4,12. É através dela que confrontamos as mentiras do inimigo, discernimos a vontade de Deus e proclamamos a verdade. Jesus mesmo usou a palavra para resistir às tentações de Satanás no deserto, Mateus 4:1-11, dizendo: está escrito. Conhecer, memorizar e aplicar a palavra de Deus é essencial para qualquer cristão que deseja ser vitorioso na batalha espiritual. Ela é a nossa fonte de sabedoria, correção e poder. 7. Oração. Efésios 6:18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é uma peça da armadura em si, mas o meio pelo qual todas as peças são ativadas e mantidas. É a linha de comunicação com o nosso comandante supremo. Sem oração, a armadura se torna inerte e o soldado isolado. Orar em todo tempo significa uma vida de constante dependência de Deus, um diálogo contínuo. Orar no Espírito significa orar de acordo com a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. A oração nos dá poder, discernimento e a capacidade de perseverar. Ela nos conecta à fonte de toda a força e nos lembra que não estamos sozinhos na batalha, mas somos parte de um exército maior, intercedendo uns pelos outros. Tiago 4,7 nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A oração é a expressão máxima dessa sujeição e resistência. A armadura de Deus, portanto, não é um conjunto de amuletos mágicos, mas um estilo de vida, uma postura de fé e dependência. Cada peça é interligada e essencial. Não podemos escolher qual peça usar. Precisamos de todas elas para estar completamente protegidos e aptos para a batalha.
Mas como na prática vestimos essa armadura todos os dias? Como essas verdades se manifestam em nossa rotina, em nossas lutas e em nossas vitórias? Compreender a armadura de Deus em Efésios 6 é o primeiro passo, mas a verdadeira transformação acontece quando a tiramos das páginas sagradas e a vestimos em nosso dia a dia. Como um soldado que não apenas conhece suas armas, mas as maneja com perícia, o cristão é chamado a aplicar cada peça dessa armadura divina em suas lutas cotidianas, nas pequenas e grandes decisões que moldam sua existência. Vamos começar pelo cinto da verdade. Em um mundo saturado de informações falsas, de meias-verdades e de narrativas distorcidas, onde a própria definição de verdade parece escorregar entre os dedos, cingir os lombos com a verdade, significa uma postura de integridade inegociável. No trabalho, isso pode significar recusar-se a participar de uma fofoca prejudicial, mesmo que pareça inofensiva. Em casa, é a honestidade radical com seu cônjuge ou filhos, admitindo erros e construindo confiança. Na sua vida pessoal, é confrontar o auto-engano, as mentiras que você conta a si mesmo sobre suas capacidades ou falhas. É buscar a verdade na palavra de Deus como seu filtro para tudo o que ouve e lê, recusando-se a ser levado por ventos de doutrina ou ideologias passageiras. Quando a ansiedade tenta sussurrar, você não é bom o suficiente, o cinto da verdade responde, em Cristo eu sou amado, aceito e capacitado. Em seguida, a couraça da justiça. Esta peça protege o coração, o centro de nossas emoções e decisões. A justiça de Cristo nos cobre, nos libertando da culpa e da condenação que o inimigo insiste em lançar sobre nós. Na prática, isso significa que, mesmo quando você falha, e todos falhamos, você não precisa viver sob o peso esmagador da vergonha. Você se arrepende, busca o perdão de Deus e se levanta, coberto pela justiça de Jesus. Mas também significa buscar a justiça em suas ações. No trânsito, é não ceder à raiva e à impaciência. Nas finanças, é ser honesto e íntegro, mesmo quando há uma brecha para tirar vantagem. É defender o oprimido, falar em favor do marginalizado e lutar por equidade em sua esfera de influência. A couraça da justiça nos dá a ousadia de viver de forma irrepreensível, sabendo que nosso coração está protegido pela retidão de Cristo. Os calçados do Evangelho da Paz nos dão estabilidade para avançar. Pense na agitação do dia a dia, prazos apertados, discussões familiares, notícias perturbadoras. É fácil perder o equilíbrio e a paz. Calçar esses sapatos significa que, não importa o terreno, a paz de Cristo é a sua fundação. Isso se manifesta na capacidade de manter a calma sob pressão, de ser um agente de reconciliação em meio a conflitos, de oferecer uma palavra de esperança quando todos estão desesperados. Significa também estar sempre pronto para compartilhar a boa nova. Talvez seja um colega de trabalho que desabafa sobre suas dificuldades e você tenha a oportunidade de oferecer não apenas um ouvido, mas a esperança que o Evangelho traz. É a prontidão para marchar, para levar a mensagem de paz a um mundo em guerra, começando pelo seu próprio lar e círculo de amizades. O escudo da fé é nossa defesa ativa contra os dardos inflamados do maligno. Esses dardos podem ser pensamentos de dúvida sobre a fidelidade de Deus, medos sobre o futuro dos seus filhos, tentações para ceder a um vício antigo ou o desânimo que tenta roubar sua alegria. Quando esses ataques vêm, e eles virão, o escudo da fé é levantado. Isso significa, por exemplo, quando você recebe um diagnóstico médico assustador, você não nega a realidade, mas levanta o escudo da fé, crendo que Deus é soberano e tem um plano, e que Ele pode curar. Significa que, diante de uma crise financeira, você confia na provisão divina, mesmo que não veja a saída imediata.
É a decisão consciente de crer nas promessas de Deus, mesmo quando seus sentimentos ou as circunstâncias gritam o contrário. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de avançar apesar do medo, confiando em Deus. O capacete da salvação protege nossa mente, o campo de batalha mais crucial. Quantas vezes a ansiedade, a depressão, a culpa ou pensamentos de inutilidade tentam invadir nossa mente? O inimigo sabe que, se ele controlar seus pensamentos, ele pode controlar sua vida. O capacete da salvação é a certeza inabalável da sua identidade em Cristo, da sua redenção e da sua esperança eterna. Na prática, isso significa que quando pensamentos de condenação tentam te derrubar, você se lembra: eu sou filho de Deus, redimido pelo sangue de Jesus. Quando a incerteza sobre o futuro tenta te paralisar, você se apega à esperança da salvação, sabendo que seu destino está nas mãos de um Deus amoroso. É renovar sua mente diariamente com a verdade bíblica, rejeitando tudo o que não se alinha com a mente de Cristo. E então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a única arma ofensiva na armadura, e sua importância é imensa. Jesus nos deu o exemplo perfeito no deserto, confrontando Satanás com o está escrito. Para nós, isso significa não apenas ler a Bíblia, mas estudá-la, memorizá-la e aplicá-la. Quando a tentação de mentir surge, você pode se lembrar de Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Quando a ira tenta dominar, você se apega a Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a empunhamos com fé, ela corta as mentiras do inimigo, revela a verdade e nos dá discernimento para agir corretamente. É a sua bússola, seu mapa e sua arma mais poderosa. Finalmente, a oração. Ela não é uma peça da armadura, mas o ar que respiramos para que a armadura funcione. É a sua linha direta com o Comandante Supremo. Orar em todo o tempo significa uma vida de comunicação constante, não apenas em momentos de crise, mas em cada passo do dia. É começar o dia entregando suas preocupações a Deus, orar por sabedoria nas decisões do trabalho, interceder por sua família e terminar o dia agradecendo e entregando o amanhã. A oração nos dá discernimento para identificar os ataques do inimigo, força para resistir e perseverança para não desistir. É através da oração que nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, ativando cada peça da armadura e permanecendo firmes, não em nossa própria força, mas na dele. Que a armadura de Deus, em Efésios 6, nos capacite a viver não como vítimas, mas como vencedores em Cristo. Que possamos a cada amanhecer vestir cada peça dessa armadura divina, firmes na verdade, na justiça, na fé e na palavra, para que no dia da batalha possamos resistir e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis para a glória de Deus. A batalha é real, mas a vitória já foi assegurada. A questão é: você está pronto para lutar?